Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. Pessoal, segunda-feira é um dia do nosso quadro Crimes que Ficaram na Memória. E hoje vamos falar do caso da menina Araceli, um caso muito triste ocorrido nos anos 70. Vamos estar relembrando esse fato que infelizmente entrou aí para a galeria de crimes que ficaram na memória, pessoal. Vamos lá. Araceli Cabreira Sanches Crespo nasceu em São Paulo, dia 2 de julho de 1964 e faleceu em Vitória, no Espírito Santo, em 18 de maio de 1973. Ela foi morta aos 8 anos de idade. No dia 18 de maio de 1973, o seu corpo foi encontrado 6 dias depois, desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. Os principais suspeitos, Paulo Contantin-Relau e Dante de Barros Michele, o Dantinho, pertencem a famílias influentes no Espírito Santo. Foram condenados pelo crime em 1980, a 18 e 5 anos de reclusão, respectivamente, mas a sentença foi anulada. Em novo julgamento, em 1991, os réus foram absolvidos por extensivo reexame do processo. Em 2000, o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, na data da morte de Araceli. A vítima, pessoal. Araceli era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada no Brasil Lola Sanches. Nascida na capital paulista, chegou a morar com os pais e o irmão mais velho na cidade de Cubatão, no mesmo estado. Como Araceli ainda era bebê, sofria com a poluição, e a família decidiu mudar-se para o estado do Espírito Santo. Viviam numa casa modesta na rua São Paulo, hoje Rua Araceli Crespo, no bairro de Fátima, na cidade de Serra, vizinha à Vitória. Em 18 de maio de 1973, a ausência de Araceli foi notada pelo pai quando a menina não voltou para casa depois da escola, o Colégio São Pedro, na Rua General Câmara, no bairro Praia de Suá, em Vitória. Pensando em se tratar de um sequestro, distribuiu fotografia da filha ao jornal da cidade. Seis dias depois, um corpo foi encontrado em um matagal na Praia do Suá. Apesar de se encontrar em avançado estado de decomposição, o pai de Araceli, acompanhado pela imprensa, inicialmente reconheceu o corpo da filha, embora as autoridades tenham informado que o estado psicológico dos familiares não permitia realizar um reconhecimento adequado. Dias depois, o corpo não foi reconhecido pela família, enquanto as autoridades resolveram reconhecer o corpo, gerando uma controvérsia encerrada mais tarde, após nova perícia realizada quase um mês depois. Após a divulgação do caso na imprensa local, surgiram boatos dos mais diversos sobre o desaparecimento. Uma pista seguida pela imprensa, foi a de que Araceli foi vista em companhia de uma mulher loira. Uma denúncia sobre uma criança com as características de Araceli perambulando pelas ruas de Nova Venécia, cerca de 250 quilômetros de Vitória, levou uma equipe policial ao local. Lá, encontraram a criança e descobriram que não se tratava de Araceli. Em Vitória, a comoção pelo desaparecimento levou à realização de uma grande procissão em prol da localização da criança. A polícia deteve vários suspeitos do desaparecimento, entre eles uma cartomante que havia previsto um roubo dias antes na casa da família de Araceli. Em 30 dias, a polícia não tinha nenhuma pista e a imprensa da cidade de Vitória vivia um frenesi por informações sobre o desaparecimento. Em meio aos boatos, em 15 de junho, um suposto sequestrador entrou em contato telefônico com a família, exigindo 50 mil cruzeiros para libertar Araceli. A família aceitou pagar o resgate e aguardou uma segunda ligação para acertar o local de entrega do resgate. Porém, o suposto sequestrador desapareceu. Passado mais de um mês do desaparecimento, a imprensa capixaba passou a criticar o trabalho policial da apuração do caso. Um jornalista chegou a pedir que a polícia local buscasse auxílio com a polícia do então estado da Guanabara ou com órgãos de inteligência do Exército Brasileiro.
Em 19 de junho, amigos da família ofereceram uma recompensa de 20.000 cruzeiros sobre pistas que levassem ao paradeiro de Araceli. Durante a investigação do desaparecimento, a Polícia do Espírito Santo solicitou discretamente auxílio ao governo da Guanabara, que é o estado do Rio de Janeiro hoje, tá, pessoal? Para tentar identificar novamente o corpo encontrado anteriormente, cujo reconhecimento inicial acabou gerando dúvidas. O perito Trajano Moreira de Carvalho realizou a investigação e, em 20 de junho, reconheceu o corpo como sendo de Araceli. O corpo da menina Araceli foi encontrado 6 dias depois no fundo do Hospital Infantil de Vitória, Hospital Jesus Menino. Uma das hipóteses foi que a menina teria sido mandada pela mãe para entregar um envelope a Jorge Michelini, tio de Dantinho, um dos suspeitos de sua morte. Chegando lá, os acusados a teriam drogado, abusado e matado a menina num apartamento do edifício Apolo, no centro de Vitória. Porém, de acordo com a promotoria e depoimento de Mariesle Francis Muniz, Araceli esperava o ônibus depois da escola, quando Paulo Elau, que estava em seu Ford Mustang branco, pediu para Marisley dizer à menina que tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias, no porão e no terraço do bar franciscano, que pertencia à família Michelini. Tudo sendo de reconhecimento de Dante Michelini, pai de um dos acusados. Os rapazes, sob efeito de barbitúricos, teriam lacerado a dentadas os seios e parte da barriga da menina e os órgãos genitais. Os acusados ainda permaneceram com o corpo, mantiveram-no sob refrigeração e jogaram-lhe um ácido corrosivo para dificultar a identificação. Em seguida, jogaram os restos mortais da menina num terreno próximo mesmo ao hospital infantil. Os suspeitos do crime pertenciam a 2 famílias influentes no Espírito Santo. Os nomes dos envolvidos no caso eram Paulo Constantin Elau, conhecido como Paulinho, e Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho. Este último era filho de latifundiário, Dante de Brito Michelini, influente junto ao regime militar, enquanto Paulinho era filho de Constantin Elau, de família igualmente poderosa. Eles eram conhecidos na cidade como usuários de drogas, que violentavam garotas menores de idade. O bando teria sido responsável também pela morte do guarda de trânsito que os havia parado. Ambos foram citados nos artigos 235 e 249, subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem tem sob guarda, do Código Penal. Também foi apontada como suspeita a própria mãe de Araceli, Lola Sanches, que teria usado a própria filha como mula para entregar drogas a Jorge Michelini. Lola seria contato na rota Brasil-Bolívia do tráfico de cocaína e desapareceu de Vitória em 1981. Residindo atualmente em seu país de origem. O pai de Araceli, Gabriel Crespo, faleceu em 2004. Apesar de Paulo e Dantinho serem os principais suspeitos e de haver testemunhas contra eles, jamais foram condenados pela morte de Araceli. De acordo com o relato de José Loureiro, autor do livro Araceli, Meu Amor, o caso produziu 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto investigava o crime em Vitória para produzir o livro-reportagem, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. De acordo com ele, um funcionário do hotel onde o escritor estava hospedado, pertencente à família Elau, o teria alertado de estar correndo risco. A partir de então, Loureiro passou a preencher a ficha no hotel e se hospedar em outro. Araceli foi sepultada 3 anos depois no cemitério municipal de Serra, túmulo de número 1213. Após o sargento José Romero Dias, enquanto estava prestes a finalizar as investigações, ser morto com um tiro nas costas, o caso ficou esquecido por algum tempo. Clério Falcão, vereador que se elegera deputado estadual com a promessa de levar o caso Araceli ao fim, conseguiu a constituição de uma CPI na Assembleia Capixaba. Esta concluiu que houvera omissão da polícia local, interessada em manter distantes de suas investigações os reais assassinos que eram figuras de prestígio. O crime repercutiu em todo o Brasil, exigindo a devida apuração e a punição dos culpados.
A testemunha-chave do caso foi Marisley Fernandes, antiga amante de Paulo Elau, que declarou que Araceli fora violentada e dopada com forte dose de LSD, a qual não resistiu. O corpo da menina Araceli permaneceu no Instituto Médico Legal de Vitória até outubro de 1975, quando foi enviado para a necrópsia no Rio de Janeiro, sendo sepultado no ano seguinte, em 1976. O perito carioca Carlos Éboli constatou que a causa-mortes foi intoxicação exógena por barbitúricos, seguida de asfixia mecânica por compressão. A partir de então, as famílias Elau e Michelini contrataram 12 dos melhores advogados de Vitória para destituir as provas do crime. Em 1980, Dantinho e Paulinho foram condenados pelo juiz William Silly a 18 e a 5 anos de reclusão, respectivamente, como já falamos aqui, né, pessoal? Mas, entretanto, a sentença foi anulada. E no novo julgamento, em 1991, foram absolvidos. E desde então, de acordo com Louzeiro, tornaram-se senhores acima de qualquer suspeita. O romance e reportagem Araceli, Meu Amor, de 1976, de autoria do escritor e jornalista José Louzeiro, foi censurado durante o regime militar a pedido dos advogados dos acusados. A ideia de celebrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes surgiu em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas reuniram-se na Bahia para o primeiro encontro do ECPAT no Brasil. O ECPAT é uma organização internacional que luta pelo fim da exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes, surgida na Tailândia. A então deputada federal capixaba Rita Camata, atuando como presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adolescente na Câmara dos Deputados, propôs projeto de lei estabelecendo o Dia da Morte de Araceli como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto virou Lei nº 9.970, sancionada em 17 de maio de 2000, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Desde então, entidades que atuam em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes promovem atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade dos crimes de violência sexual cometidos contra menores. Pois é, pessoal, o que vocês estão achando aí desse caso, Araceli? Deixe o seu comentário e eu quero convidar você que chegou pela primeira vez aqui no canal Justiça em Foco Notícias a conhecer os nossos outros vídeos. Inscreva-se aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Vamos continuar falando sobre o caso Araceli, mas nem precisa esperar o vídeo terminar, pessoal. Taca o dedo aí no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Gostaria também de pedir a você o seu like. O seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para quem não é inscrito no canal e para pessoas que são tão especiais quanto vocês, meus amigos. Então, vamos continuar aqui a falar mais um pouquinho do caso Araceli, agora aqui no ano de 2024. Caso Araceli, 5 décadas após a morte da criança, tecnologia poderia dar novo desfecho ao crime. Caso Araceli foi arquivado pela Justiça por falta de provas e acusados não foram condenados. Se acontecesse hoje, 51 anos após a sua morte, 80 câmeras teriam flagrado a menina em Vitória e laboratórios forenses fariam ao menos uma dezena de testes. Pois é, uma reportagem aí do dia 17 de maio, agora de 2024, tá, pessoal? Neste sábado, dia 18 de maio, o caso do desaparecimento e morte da menina Araceli Cabreira, de 8 anos, completa 51 anos. O crime intriga pela grande quantidade de fatos e desencontros até hoje. Polícia, suspeitos e familiares se depararam com diversas versões ao longo dos anos, e o crime permanece sem solução. O processo, depois do julgamento e sem condenação dos acusados, foi arquivado pela Justiça por falta de provas. A menina, com então 8 anos, em 1973, foi raptada, drogada, abusada e morta e carbonizada no Espírito Santo. O fato do culpado nunca ter sido condenado é, em parte, atribuída a falhas nas investigações realizadas na época do crime. A lisura do trabalho foi inúmeras vezes questionada, sobretudo porque um dos suspeitos denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo era próximo a policiais e acompanhava as diligências.
Houve tentativa de incriminar inocentes, pressão para confissões, mortes consideradas suspeitas, fotos de perícias que sumiram. No fim, por falta de provas, a justiça não condenou nenhum dos acusados. 5 décadas após, se o caso Araceli acontecesse hoje, o desfecho poderia ser outro? Se depender da tecnologia, a resposta é sim. De acordo com especialistas, desde a evolução do trabalho da polícia científica em relação às técnicas e equipamentos utilizados, a cobertura do monitoramento por câmeras nas cidades poderiam fazer a diferença em um caso como este e dar ao processo materialidade e provas que não foram alcançadas na época. O perito oficial criminal Vinícius Médici, do Instituto de Criminalista da Polícia Científica, coordena o trabalho dos técnicos em campo de análise e coleta de vestígios que serão levados para os laboratórios forenses. De acordo com Médici, o trabalho de um perito diante de um crime ocorrido há 50 anos dependia quase que exclusivamente da análise do que poderia ser visto, da descrição do cadáver e relatos. As principais tecnologias utilizadas pela equipe no Espírito Santo surgiram ou foram adquiridas nos últimos 15 anos. Abre aspas aqui para o perito, né? Até pouco tempo, o trabalho era feito com um negro de fumo, um pó aplicado com pincel para revelar vestígios latentes. Para se ter uma ideia, existe um equipamento chamado Forenscope, que custa cerca de R$500 mil. É uma espécie de tablet que faz o tratamento e filtros de luz para auxiliar o encontro de digitais. Ele foi adquirido no ano passado. É mais preciso e menos prejudicial ao perito. Assim como na coleta de digitais, encontrar vestígios biológicos como sangue e sêmen também foram facilitados com a tecnologia, mesmo quando o suspeito tenta esconder ou descaracterizar a cena. Com o Blue Star e a luz forense, fazemos a pesquisa de sangue latente, ou seja, ele detecta, por exemplo, sangue do suspeito que o suspeito tentou limpar. Utilizamos no estado desde 2010, falou aí o perito. Graças ao trabalho feito com jogos de luz forense, foi possível dar materialidade ao caso Tainá, adolescente de 12 anos que foi sequestrada, violentada e morta em outubro de 2017. O carro do suspeito foi apreendido, o assento traseiro foi retirado e a luz forense revelou manchas sugestivas para sêmen e sangue. Era um local de difícil acesso e manchas que não seriam vistas a olho nu, cruzando a nossa coleta de vestígios com o trabalho do Laboratório de Análises Biológicas e de DNA, conseguimos identificar sêmen lá do suspeito e o material genético da vítima e de uma vítima anterior, que não veio a óbito, ou seja, conseguimos relacionar o suspeito aos dois casos, lembrou o perito. Quanto mais rápido o trabalho da perícia local entrar em cena, melhor é o resultado. E para isso, o Rafael destaca que a estruturação da equipe, além da tecnologia, quando aconteceu o crime da Araceli, existia, salvo engano, um perito local para atender o Espírito Santo inteiro. Hoje, os profissionais são divididos por área, considerando a Grande Vitória e a região das Três Santas. Estamos falando de cerca de 25 profissionais divididos por escalas que atuam 24 horas por dia. Médici alerta ainda sobre a importância da criação da cultura da preservação do local do crime. Segundo ele, por mais que a equipe chegue rápido, essa ideia precisa estar difusa na sociedade. Disse ao perito, no caso da Araceli, há 51 anos, quando o corpo foi encontrado, muito provavelmente todo mundo se aproximou, tocou no cadáver, andou, modificou o entorno, e tudo isso dificulta uma investigação, que já teria suas limitações, por se tratar de um local aberto, úmido, que sofre com a interferência natural do ambiente. Hoje, ainda é difícil as pessoas entenderem isso. A gente sabe que tem sentimento de um familiar que quer estar junto, ajudar, mas às vezes acaba atrapalhando, contaminando, descaracterizando. No Chile, eles possuem uma taxa altíssima de resolução de casos, é de cerca de 90%, e focam muito na preservação do local, e isso faz a diferença, disse aí o perito. Projeção 3D no local onde foi encontrado.
Como os peritos Cristiano Honorato e Rafael De Polo são especialistas em reconstrução 3D de local de crime. Com a ajuda de equipamentos como scanners e drones, eles conseguem recriar no laboratório uma maquete que simula o espaço que precisa ser analisado. A tecnologia chegou ao Estado nos últimos 2 anos. Entre as vantagens estão a possibilidade de revisitar o local em escala precisa, independentemente da iluminação ou clima, simular situações e até testar hipóteses levantadas em depoimento. Abre aspas aí para o perito. Qualquer ambiente, seja casa, comércio, interior de um carro, tanto interno como externo, a gente consegue fazer um escaneamento e recriar um modelo como se fosse uma maquete. É muito rápido, fica pronto em alguns minutos. Depois disso, é possível, com a utilização de óculos de realidade virtual, andar pelo ambiente, ver a visão que a pessoa teria se estivesse naquele lugar, explicou Cristiano. Cristiano lembra que há 20 anos as perícias no Espírito Santo ainda eram feitas com máquinas fotográficas de filme. Existia setor de fotografia e o cargo de fotógrafo criminal que revelava os filmes. A qualidade da foto era muito pior. Se queimasse alguma foto, só era possível ver depois, mas aí o local do crime já estava liberado, alterado e não dava para voltar e refazer. As ferramentas de captura da realidade são muito mais fiéis do que se tinha, contou. No caso Araceli ou qualquer outro caso hipotético de um cadáver encontrado em uma região de mata, um dos grandes avanços é a possibilidade de inúmeros exames e criação de provas inequívocas que poderiam botar uma pessoa na cena do crime. Abre aspas aí para o perito de novo, pessoal. Quando a gente reconstrói uma cena e leva para estudo no laboratório, as possibilidades são inúmeras, como, por exemplo, o local onde um corpo é encontrado, mesmo na mata, com dificuldade de luz. As imagens capturadas, uma vez, podem ser estudadas. Com calma, é possível ver pegadas que não tinham sido observadas no local, ver objetos que estavam na cena do crime que talvez não foram percebidos no momento ou que não tinham relação com o princípio, a princípio, e depois poderiam virar vestígios, disseram aí os peritos. De acordo com os peritos, um caso que marcou a utilização desse tipo de técnica foi o do paciente Daniel Ribeiro Campos Silva, de 68 anos, baleado na cabeça dentro do hospital em Vitória em junho de 2023. Abre aspas aí para o perito de novo, pessoal. Conseguimos fazer a reconstrução do hospital e traçar a trajetória de alguns projéteis no terraço, no porão, da parede do quarto, e esses impactos convergiam para uma região de mata do Morro do Jaburu. A reconstrução 3D remonta o que aconteceu. Depois, o resultado é passado para a investigação e a continuidade do trabalho. Depois, peritos foram ao local apontado pela maquete como originário dos disparos e encontraram vestígios de balística, que posteriormente foram casados com as armas identificadas. O ciclo completo, lembrou Rafael. 4 laboratórios forenses atuariam no caso Araceli. Além de trabalhos realizados na cena do crime pelos peritos locais de construção 3D, um possível caso como o de Araceli, o Instituto de Laboratório de Análises Forenses da Polícia Científica atuariam em 4 frentes, como exames de DNA, toxicológicos, de química e biologia. Cada um tem sua função. O laboratório de DNA forense faz a identificação humana através da amostra de material genético. Abre aspas. Em um caso hipotético como esse, poderia ser feita a identificação do perfil genético da pessoa que tivesse sido encontrada, mesmo considerando casos em que o corpo esteja em avançado estado de putrefação, impossibilitando a identificação visual, explicou a perita oficial do crime, oficial criminal Kaline Airão Desfani. O pai de Araceli, Gabriel Sanches Crespo, chegou a voltar atrás e ter dúvidas um dia após o reconhecimento visual da filha. O DNA serve não apenas no reconhecimento de vítimas, mas como ainda ajuda na identificação de criminosos. Se fosse encontrada alguma amostra biológica de mais de uma pessoa, poderia ser feito o cruzamento de dados do possível suspeito, além de consultas no Banco Nacional de Perfis Genéticos e identificar o DNA de um suspeito no local do crime. É relacionar ela ao fato de uma maneira difícil de contradizer. Vale lembrar que a técnica de exame de DNA é recente,
publicada em 1985 por um geneticista na Inglaterra, e hoje utilizada rotineiramente, contou aí a perita. O Laboratório de Toxicologia Forense é o responsável por identificação de análise e quantificação de substâncias ingeridas, como medicamentos, drogas e abusos de veneno, entre outros. Já o Laboratório de Química Forense usa a metodologia da toxicologia, entretanto, para análise de substâncias químicas que podem ser encontradas no ambiente, como algum produto jogado na vítima para dificultar a identificação visual, acelerantes de incêndio, entre outros. O Laboratório de Biologia Forense trabalha especialmente com crimes sexuais, através de análises de elementos corporais, como, por exemplo, da morfologia de espermatozoides, substâncias da próstata, entre outros. Um caso emblemático que provocou o trabalho completo do ILAF é o caso Cauã e Joaquim. As conclusões encontradas pelos peritos levaram o ex-pastor Gerosival Alves Gonçalves à prisão, acusado de abusar sexualmente, agredir e matar o filho e o enteado em 2018. Na época, o delegado André Jareta detalhou um conjunto de indícios que demonstravam o que tinha ocorrido. Amostras biológicas foram colhidas, exames genéticos realizados e houve, inclusive, a identificação do uso de agente acelerante para dar início ao incêndio no quarto das crianças. Se o caso Araceli acontecesse hoje, a perícia conseguiria trazer muitos elementos para contribuir nas investigações. Com certeza, a realidade da perícia, da prova técnica, é totalmente diferente de 51 anos atrás. A ciência trabalha todo dia desenvolvendo tecnologias novas. Melhorando 5 décadas, trouxeram um avanço muito grande para a gente, na qualidade de gente que consegue produzir e também velocidade e equipamentos que proporcionam análises muito mais precisas. Segundo Kaline, a Polícia Científica do Espírito Santo está crescendo e já possui laboratórios que são referências a nível nacional. O de DNA, por exemplo, recebeu elogios do Ministério da Justiça, porque foi um dos que mais realizou coletas em condenados no país e também colocou o Estado no segundo lugar entre os que mais inseriram perfis genéticos de locais de crime no Banco Nacional. O trabalho que a gente faz hoje é fruto de todo o investimento em tecnologia e investimento em pessoas, servidores capacitados para trabalhar com essas tecnologias, todas utilizadas como protocolos e seguindo recomendações internacionais. Finalizou aí. Vejam, pessoal, as tecnologias que existem hoje auxiliam na resolução de crimes que não existiam há 51 anos, no caso aí da Araceli, né? DNA forense. Inclui não apenas a identificação da vítima, mas também a possibilidade de encontrar correspondência com suspeitos ou com banco de dados de DNA. Banco Nacional de Perfis Genéticos reúne registros, em sua maioria, de pessoas envolvidas em casos violentos e abuso, auxiliando na investigação criminal e na busca por pessoas desaparecidas. Entomologia forense, determinar o intervalo pós-mortem e coletar DNA de uma possível violação sexual. Análise de impressões digitais latentes. Novas técnicas e substâncias químicas como o cionacrilato, supercola e os corantes fluorescentes melhoram a detecção e visualização das impressões digitais latentes. ABIS, Sistema de Pesquisa de Biométrica. Luminol e Blue Star, detecção de vestígios de sangue em objetos encontrados no local ou em locais possivelmente relacionados. Fotografia forense em alta resolução 3D. Uso de câmeras de alta resolução e a criação de modelos 3D de cena de crime que permitem uma documentação detalhada e a possibilidade de revisitar a cena virtualmente. Exames toxicológicos. O laboratório realiza análises qualitativas e quantitativas em matrizes biológicas e agrotóxicos, drogas, medicamentos e compostos voláteis. Análise de gravação de câmeras de videomonitoramento. Protocolo de análise dos laboratórios de polícia científica. No caso de vítimas de violência sexual, feminicídio, uso de drogas, facilitadores de crime, alcoolemia, anfetaminas, antidepressivos, antiepiléticos, barbitúricos, benzoadipínicos, canabidiol, cocaína, opioides e outros. No caso de intoxicação exógena e morte a esclarecer,
alcoolemia e outros voláteis, anfetaminas, antidepressivos, antiepiléticos, barbitúricos, benzodiazepínicos, canabidióides, cocaína, opioides e outros agrotóxicos, carboimoxglobina. Desculpa, tá, pessoal, porque é um verdadeiro trava-língua, né? Então, vou ler aqui devagarzinho para vocês. Carboxihemoglobina, fosfina, paraquat, cianeto, novas substâncias psicoativas, a depender do indicativo de histórico. Desculpa, tá, galera? É porque temos verdadeiro trava-língua aí na área científica, bem complicada, né? Análises quantitativas de drogas, medicamentos, álcool, etílico e carbohemoglobina. Araceli poderia ter sido flagrada por 80 câmeras na cidade. Além do trabalho da polícia científica, o avanço tecnológico dos últimos 51 anos pode ser visto também no monitoramento por câmeras na cidade. Atualmente, em Vitória, possui mais de 900 câmeras que funcionam 24 horas por dia, monitoradas por uma equipe de inteligência. Hoje temos 904 câmeras e a ideia é chegar a 1.000 câmeras no mês que vem. Estão distribuídas pela cidade nas ligações com outros municípios, bairros de maior incidência de criminalidade, pontos com maior concentração de pessoas. Além disso, temos o cerco eletrônico, que são câmeras com tecnologia de leitura de placas e identificação de veículos. São 106 faixas que fazem o monitoramento de veículos nas entradas e saídas e pontos importantes da capital, disse o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni. No dia 18 de maio de 1973, a Araceli saiu de casa no bairro de Fátima e seguiu para a escola de São Pedro, na praia de Sauá, em Vitória, como já estivemos lendo aqui, né, pessoal? Ao sair da escola para pegar o ônibus de volta, a menina foi vista por uma adolescente em um bar entre o cruzamento da Avenida Ferreira Coelho e César Ilau, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Essa testemunha disse à polícia à época que a menina não tinha entrado no coletivo e ficou brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi mais vista. À noite, o pai da menina iniciou aí as buscas. O site aqui que eu estou lendo, pessoal, o GU encaminhou para a Guarda Municipal de Vitória informações sobre os locais onde Araceli transitou e foi vista no dia do seu desaparecimento. E a conclusão é que, se fosse hoje, a menina seria identificada em pelo menos 80 pontos da cidade. Inclusive, existe uma câmara em frente ao local onde, na década de 1970, era a escola em que Araceli estudava, na Rua General Câmara. De acordo com o secretário, o trabalho de inteligência monitora todos os crimes que acontecem em Vitória, e essa capacidade tecnológica tem ajudado na elucidação de crimes. Nossa inteligência trabalha junto com as delegacias de Vitória, de maneira rápida e eficiente, falando diretamente com o delegado responsável, munido de informações, fazendo levantamento e encaminhamento de relatórios para a Polícia Civil, que dá andamento ao caso. Inúmeros, de homicídios já foram elucidados. Baixamos as estatísticas de sequestros, que hoje praticamente não existem na capital. Às vezes, conseguimos até fazer prisões em flagrante, concluiu aí Amarílio, o secretário de Segurança do Estado de Vitória. Se a Araceli fizesse hoje o percurso de casa para a escola em um ônibus Transcol, ônibus que circulam na região metropolitana, ela também teria sido acompanhada pelas câmeras, de acordo com a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória. Atualmente, mais de 1.800 veículos compõem a frota operacional do sistema Transcol e toda a frota possui câmeras no interior de cada ônibus. Cada uma delas existem 3 câmeras, pessoal, está dizendo aqui, em alguns casos até 4. O sistema de monitoramento é offline e todas as imagens ficam armazenadas em um cartão de memória por 24 horas, pessoal. Pois é, galera, esse foi aí crimes que ficaram na memória, o caso Araceli. Pessoal, eu quero pedir vocês aí, compartilhe este conteúdo, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Justiça em Foco Notícias, compartilhe este conteúdo, deixe o seu comentário. O canal Justiça quer saber o que você pensa aí a respeito dos nossos conteúdos, o que você achou aí do caso Araceli. Deixe seu comentário, é muito importante para nós. E amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Fique conosco, nos procure nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui, você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.